Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Olá pessoal, você torcedor, torcedora, torcida dos Steelers, este é o Black Yellow Brasil, estamos aqui em mais um episódio para falar de Steelers para todos vocês, e neste programa eu, Danilo Batista, serei host mais uma vez, estive com o Diego e a gente falou sobre as nossas impressões do que virá da AFC Norte em 2022, então quais são as forças, fraquezas do Baltimore Ravens, do Cincinnati Bengals e do Cleveland Browns, e aonde é que eles ameaçam o Steelers. Qual é aquela análise fofa, análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que eles representam para os Steelers, tá? Então a gente bateu um papo bem longo sobre isso. No mais, a gente tem um recado especial para você, torcedor. A gente começa em instantes esse podcast, só lembrar para vocês, trazer para vocês uma novidade, tá trazendo. Durante a live a gente comentou mais para o final deste episódio, deixa eu já encaixar aqui antes do programa começar, que é o seguinte: estamos lançando a segunda edição da Jersey Black Yellow Brasil. Vocês que acompanham as nossas redes sociais já viram algumas fotos nossas por aí, usando aquela jersey no padrão Color Rush. Agora a gente está lançando a jersey no padrão Bumblebee, que é aquela abelhinha, aquela listrada amarela e preta, listras horizontais, com os quadrados brancos com os números no meio. Como é que você faz para adquirir? Tem link no post para você manifestar o seu interesse, tá? É bit.ly/Jersey Bumblebee, tudo junto, tudo minúsculo, bit.ly/Jersey Bumblebee. Entrou lá, você escolhe seu nome, seu número, você já vai ver o modelo da camisa, como é que ela vai ficar. Tem uma tabela de tamanhos também nesse post, também nesse endereço. Então presta muita atenção para ver o seu. Como é que você vai saber o seu tamanho? Você pega uma camiseta que veste legal em você, você mede a altura, mede a largura e compara com os tamanhos disponíveis lá na tabela. Tá? Qual é o preço disso, Danilo? R$ 75 mais o frete que vai sair de Recife aí para sua casa, 75 mais frete. Então quer dizer que imediatamente eu já posso comprar, eu posso deixar para comprar isso no ano que vem? Não. Você vai manifestar o seu interesse no formulário, preenche os teus dados lá, a gente entra em contato contigo para passar os dados de pagamento, e se a gente atingir o número mínimo de pedidos, que eu imagino que vai acontecer, todo mundo recebe a camisa com esse preço. Pedido, no caso, é pedido pago, tá? Se a gente não atingir o mínimo de pedidos, a gente devolve de todo mundo que pagou e ninguém recebe a camisa. Só sai dessa forma, só vai sair esse lote. Repito, só vai sair esse lote. Então não perde pagamentos até o dia 11 de setembro, que é a estreia dos Steelers. A gente vai ficar lembrando a vocês, toda a transmissão, todo o programa vai ter esse lembrete aqui. Então vem com a gente, compre a sua jersey dos Steelers Bumblebee para curtir a temporada 2022. Bem, vamos pro nosso tópico 2 aqui dessa pauta. Vamos falar de AFC Norte, Diego. No caso, digo eu mesmo, estive na semana passada com o pessoal da Casa do Corvo. Lá a gente teve um grupo, eu representando o Black Yellow Brasil, o Conrad representando o Rudei BR falando de Bengals, Murilo representando a Dog Pound BR falando de Browns, e o próprio Cleverton da Casa do Corvo falando de Ravens. E a gente falou um pouquinho aí de AFC Norte, pontos importantes, desfalques, o que é que valia a pena ver dessa divisão. Vamos falar um pouquinho aqui em Black Yellow Brasil também. Confiram lá, tá? O Instagram da Casa do Corvo tá dando os cortes aí por time. Tá? Vamos falar dos 3 times. Vou começar falando por Cleveland, Diego. É o time que tem mais interrogação para esse ano, tem uma interrogação enorme na posição de quarterback, que a gente não sabe quem vai jogar. A gente sabe quem é que o time adoraria colocar em campo, mas a gente não sabe o que é que a NFL vai fazer no caso do Deshaun Watson, quanto tempo o Jacoby Brissett vai ser titular. Eles vão se mexer para fazer uma troca por um outro quarterback mais veterano, se precisar, pelo Jimmy G, por exemplo, se vê que o Watson vai ficar a temporada inteira fora. E o resto do time, como é que tá o corpo de wide receivers? Então eu queria ouvir de ti o que é que você acha que vai rolar pro Browns, em que nível eles estão para essa temporada. Acho que tudo depende do quarterback, né, Danilo? Acho que você resumiu bem, 6 jogos,
acho que dá tempo, né, do time recuperar. Só que se for a temporada inteira, eu acho que vai ser uma temporada bem difícil pro Browns, porque assim, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? A defesa teve baixas, a linha ofensiva também já não é mais a mesma do ano passado. Tudo bem, eles ainda têm um ataque terrestre muito forte, né, com o Kareem Hunt e principalmente com o Nick Chubb, que é um excelente running back, mas não é um time que tem, eu lembro de questão de defesa, né, o miolo ali da DL deles não é muito inspirador. Eu lembro que foi um dos que deu menos pressão do Kendrick Green, então você já consegue perceber isso, e foi um dos times que o Najee Harris mais correu contra, então mostra que a DL deles não é algo tão avassalador assim. E principalmente wide receivers, né, cara? Quem é o grande wide receiver agora do Cleveland Browns? Donovan Jones, sabe? Então assim, eles estão também eles trocaram pelo Amari Cooper, né? Ah, é verdade, teve o Amari Cooper, verdade, vale lembrar. Esse aí assim, sem o Amari, teriam que dobrar o Amari Cooper e teria que ter um step up dos outros, né? Porque não tem a segunda opção, né? Que talvez seja a preocupação, que é o Donovan Jones. Aí tem o pessoal correndo por fora, eles até draftaram, né, um wide receiver na segunda rodada, se não me falha a memória. David Bell? Foi o Bell, o David Bell de Purdue. Terceira rodada, mas sim. Terceira rodada. Que não é um cara que eu gostei. Eu lembro que quando a gente tava discutindo sobre wide receiver e drafting Steelers, não é um cara que me agradava muito. Então, assim, eu lembro que até quando foi feita a escolha, o pessoal tava fazendo análise do draft lá, acho que foi na NFL Network, e não gostou muito, falou que tem uns problemas para consertar, não é um cara que tá tão pronto assim para jogar no nível da NFL. Então, é uma coisa que preocupa, né? Questão de armas também, tipo, não adianta você ter o Deshaun Watson e não ter armas tão boas para ele lançar. Mas eu acho que é um time completamente baseado em coisas extracampo, né? O que rolar extracampo aí na questão da punição do Deshaun Watson vai ser o destino do Browns. Acho que se ele ficar a temporada inteira, é muito difícil não imaginar que esse time seja o último colocado. Porque eu acho que na hora que você mede com os Steelers, a gente consegue contrabalancear eles bem tranquilo. É isso. O Browns, eu acho que é meio o oposto dos Steelers. Os Steelers têm um ataque bem jovem e uma defesa mais veterana, né? O Browns, ele tem uma defesa um pouco mais jovem e um ataque que eles colocaram algumas peças mais veteranas. Algumas peças já estão aí há algum tempo. É o Nick Chubb, quer queira que não, o próprio Deshaun Watson, o Jacoby Brissett, é o Amari Cooper, o David Njoku já tá aí há um tempo, a linha ofensiva deles também já tá aí há um tempo. Tem alguns jogadores jovens, o Wyatt Teller, o Jedrick Wills, mas eles têm uma base bem veterana, o Bitonio Conklin e tal. Então, nesse sentido, eles são meio opostos. O Browns, sem quarterback, ele é um time de meio de tabela também, tá? Porque, de novo, sem quarterback na NFL é muito difícil. Você começa a contar com grandes partidas das suas estrelas, grandes partidas do Myles Garrett, com grandes jogos do Nick Chubb, que já mostraram que conseguem fazer o Nick Chubb funcionar. Sim. Com o Denzel Ward aparecendo de novo, o Grant Delpit podendo jogar dessa vez. Então, com esses caras que você começa a contar. Em uma divisão onde os outros times tendem a ser mais estáveis, fica mais difícil pro Browns. Eu não acho que eles saem zerados de divisão, mas eu também talvez o único time que eu não imagine sendo levando mesmo a NFC Norte. Também não. Eu não vejo nem com o Watson tomando só 6 jogos de suspensão. Eu não consigo ver. Porque quando a gente for falar dos outros dois, aí eu faço o meu ponto. Mas é porque eu acho que, assim, eu não tô falando nem do Steelers, eu tô falando mais do Ravens e do Bengals. Deixa eu até ver o que é que tem de novidade draft do Browns. Martin Emerson, eles começaram na terceira rodada, né? A primeira foi dada pelo Deshaun Watson, a segunda eles fizeram um trade down com o Houston. Então você começa com Martin Emerson, Mississippi State cornerback, Alex Wright, defensive end de UAB, que é Alabama Birmingham, David Bell, wide receiver de Purdue, Perrion Winfrey, defensive tackle de Oklahoma, Cade York, kicker de LSU, Jerome Ford, running back de Cincinnati, Michael Woods, wide receiver de Oklahoma, Isaiah Thomas, defensive end de Oklahoma e Dawson Deaton, center de Texas Tech. Então, me parece, para o que foi os últimos anos de Cleveland, um draft mais modesto. Eles vão argumentar que a escolha de primeira rodada deles é o Deshaun Watson, tudo bem, dessa vez passa. Em contratações, trouxeram de volta o Jadeveon Clowney, isso é um destaque. Ronnie Harrison voltando também é um destaque. O Taven Bryan, defensive tackle, não teve grande destaque em Jacksonville. Você citou o miolo da linha defensiva, né? Vale a pena levantar esse nome. É onde eles são mais melhorar. E em termos de
nome dá pra dizer que é basicamente isso, porque não dá pra destacar o Jakeem Grant, wide receiver, ex-Dolphins e Bears. Aí saiu o Rashad Higgins, que se era wide receiver 4, mas jogava com frequência. Saiu o Jarvis Landry, eles trocaram no meio do ano passado o Odell Beckham Jr. Saiu o J.C. Tretter, né, foi um dos grandes pedidos aí em vários times da liga pra ver quem é que levava ele como center, e eu acho que ainda tá sem clube, esse Tretter. Eu acho que o Tretter tá sem clube ainda. Ainda é free agent, então capaz e é um baita jogador. Eu ainda acho jogador-chefe da NFLPA. E ele tem muita linha pra queimar, cara. Eu gosto muito do Tretter. Eu até lembro no QG eu tava pedindo o Tretter, porque assim, no pior dos casos a gente move o Mason Cole pra guard. E o Tretter de center, experiente, é um cara que eu acho que ainda tem muita linha pra queimar. E é um jogador que, pelo que eu vi ali, que eu escutei do Browns, é um cara que tem muito a ensinar em linha ofensiva no geral, sabe? Ele é um bom professor. E aí deram 3 escolhas de primeira rodada, 2 de quarta e 1 de terceira pelo Deshaun Watson. Fizeram uma troca jogador por jogador. Vai Mac Wilson, linebacker, vem Chase Winovich, Patriots. E deram uma escolha de quinta e 1 de sexta para receber 1 de sexta e o Amari Cooper, wide receiver, de Dallas. Desse time de Cleveland, Diego, o que é que te preocupa com relação aos Steelers? Qual é o ponto deles que pode apertar a gente? Nick Chubb. Eu acho que a gente tá ainda com um problema muito grande em questão de defesa contra a corrida, e a gente sabe que, tudo bem, teve algumas mudanças na linha ofensiva do Browns, mas ela é muito bem treinada, e o Nick Chubb é um running back fantástico, cara. Não tenho o que falar dele. Excelente, cara forte, rápido, e toda vez a gente tinha que fazer o quê? Travar ele completamente e fazer o jogo rodar nas mãos do QB, que era o Baker Mayfield. O Baker Mayfield entregava a paçoca, vamos ser bem honestos. Agora já dá um pouco mais de medo, porque você tem o Deshaun Watson, né, se ele voltar, e aí fica um pouco mais complicado você deixar o quarterback deles livre. E assim, o Deshaun Watson também é um cara que tem bastante essa questão de movimentação, então, por tabela, ele vai acabar liberando o Nick Chubb. Aqui eu tô falando do Nick Chubb primeiramente porque ele é um cara que tá garantido que vai jogar. Depois, eu acho que a segunda maior preocupação pra mim é o Deshaun Watson. Mas isso a gente não sabe se toma 6 jogos, toma a temporada inteira, enfim, tá ainda pra resolver. Mas a primeira preocupação pra mim sempre vai ser o Nick Chubb, porque é um jogador que já mostrou ser um dos top 3 da liga na posição. É isso, o jogo corrido com relação ao Browns vai sempre preocupar. O Kareem Hunt ainda tá por lá, mas aos relatos de que ele tá pedindo troca. Eles vão fazer eles vão usar o Jeremy Ford como running back 2, e querendo ou não, o Jeremy Ford é um jogador que eu gostei bastante do college dele em Cincinnati. É um bom running back. Isso, e justamente essa linha defensiva me preocupa contra os Steelers, porque a gente sabe que ainda tem alguns jogadores meio instáveis no elenco, né? Não precisamos mais citar nomes, a gente já falou bastante nos últimos episódios, vocês sabem muito bem de que eu tô falando, e esses caras contra o Jadeveon Clowney, em que pese o desempenho que Dan Moore teve contra ele no ano passado, mas o Jadeveon Clowney não, o Myles Garrett. O Myles Garrett, então, é aquela coisa, né, o Myles Garrett também não chegou tanto no Big Ben, por quê? Porque o Ben tava soltando a bola rápido, tem que ver como vai ser o processamento mental, por exemplo, do Trubisky, do Pickett, na hora de soltar essa bola, porque, beleza, o Dan Moore só fez o Garrett liberar um sec pra cima do Big Ben, mas por quê? O Big Ben tava com o release bem rápido. Então, assim, se ele demorar demais, a gente sabe que fica complicado, né? O confronto, ainda mais que não dobraram, né? O Myles Garrett. Então, ele jogando contra um tackle rookie, né? Pô, o cara vai almoçar. É a mesma coisa do DJ Watt quando pega um tackle rookie, né? O cara faz ali a farofa em cima dele. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado, porque o quarterback agora não vai ter um processamento, um release tão rápido assim. Pode ser até que ele dê aquele pânico, né, de quarterback móvel, que vê a pressão chegando, já sai do pocket, vai querer fazer uma jogada com as pernas e acaba já encontrando alguém ali pra não ter avanço nenhum. Então tem que, de fato, tomar bastante cuidado. O Myles Garrett é um jogador perigoso. Aí falando do lado defensivo, né, o cara aí que a gente também tem que se preocupar. Isso, e por outro lado, aonde é que você acha que os Steelers têm vantagem em cima do Browns? Eu acho que no jogo corrido, porque assim, o Myles Garrett, ele é um jogador de beirada, então ele vai estar fazendo pressão no quarterback, e a gente já viu que esse miolo, né, de linha defensiva do Browns não é um miolo bom assim.
Então eles não têm a gente correu muito bem contra eles com uma linha ofensiva tenebrosa. Então, assim, agora que a gente tem uma linha ofensiva que, na minha concepção, é melhor, eu acredito que, segundo o Najee Harris também, ele tá mais forte, ele tá mais rápido pelos relatos que a gente viu. Eu acho que, e com 2 quarterbacks móveis também, acho que a gente consegue, no chão, trabalhar muito bem em cima deles, sabe? E é aquela coisa, você fica batendo no chão, até que uma hora eles preocupam tanto o jogo terrestre que a gente consegue encaixar uma jogada aérea e aquela jogada, às vezes, que vira um touchdown, alguma coisa do gênero. Então, acho que essa questão de eles não terem ainda um miolo, sabe, um lose tackle de você fala, não, esse cara aqui é difícil de passar dele, um Vitavia da vida, sabe? Então, de fato, acho que pelo chão a gente vai conseguir ter bastante sucesso contra o Browns. É isso. O que mais me intriga a favor dos Steelers nesse confronto é George Pickens fazendo o mal, cara. Exatamente. George Pickens entrando na mente de um... Quem é o corner 2 aqui? De um Greedy Williams. Eu vou falar pra você, pela personalidade do Greedy Williams e pela personalidade do Pickens, se for pra postar num jogo, assim, que vai rolar uma ejection, com certeza é esse jogo. Eu falei que vai ter um ejection do George Pickens na temporada. Eu acho que vai ser contra o Browns, porque nos últimos tempos tá bem acalorado, sabe, os jogos contra eles. Eu não sei se contra o Ravens rola, acho que o Ravens já é um time que tem uns jogadores que tem a cabeça um pouco mais fria, sabe? Mas o Browns é um time esquentado e o Pickens é um cara esquentado, então, assim, é um confronto que vai ser legal de ver, né? Porque, assim, o Ward vai ficar guardando o Deontay Johnson e aí vai ter o trabalhinho pro Greedy Williams ali, né? Que foi uma escolha de primeira rodada também, vale a gente lembrar. Não, foi segunda, desculpa. Ele estava cotado para ser primeira, mas foi segunda. Contra o Pickens, né? E o Pickens é aquela coisa, chega, já empurra o cara no chão, então vai ser legal de ver mesmo, né? Eu acho que o Pickens vai falar melhor. A gente tá doido pra ver, porque em tese você vai colocar teu corner 1, que pra eles é o Denzel Ward, em cima do Deontay Johnson. O Chase Claypool tem a tendência de sair do slot esse ano, e aí você vai dar uma misturada. Se você conseguir ir fazendo esse mix pra ir deixando o Pickens com o Greedy Williams, com o Greg Nilsson, com quem quer que esteja como níquel deles, você já começa a ter uns matchups mais interessantes. Favoráveis, né? A vantagem em linha reta do Pickens é muito boa. Vamos pro segundo time que a gente vai falar aqui, Baltimore Ravens. Tá. A Ravens é um time que eu vi que à primeira vista ele deu uma leve enfraquecida no time. Ele perdeu alguns jogadores mais referência ali do time. Deixa eu ver, eles trocaram o Marquise Brown, que era para ser o wide 1, embora você já visualize que vai ser o caso do Bateman assumir essa posição. Eles perderam o Derek Wolfe na linha defensiva, que é um jogador que sempre atrai atenção. Sam Cock, punter deles de anos e anos e anos, aposentou, por isso de draftar outro cara. Excelente punter. Deshaun Elliott, safety titular, que vinha sendo titular com eles, embora eles tenham draftado um safety na primeira rodada. Cara, A linha ofensiva deles mexeu, o Bradley Bozeman foi para Carolina, o Villanueva aposentou, ainda tá aquele movimento de confirmar quem é o substituto do Marshall Yanda, então tem uns pontos aí de perda em Baltimore. Aí, como sempre, eles trabalham na off-season. Marcus Williams, free safety, ex-Saints, baita contratação. O Morgan Moses, para ver se tampa o buraco lá de linha ofensiva. Michael Pierce, de volta à linha defensiva. Mike Davis, porque sempre que você tá trazendo running back lá, principalmente depois do tanto que se machucaram no ano passado. Deixa eu ver se tem mais algum nome que chama atenção aqui. Acho que não. Entre jogadores adicionados, o draft. De novo, esse aí fazendo magia. Kyle Hamilton na escolha 14, safety de Notre Dame. Tyler Lindenbaum, center de Iowa, na 25. David Ojabo, outside linebacker de Michigan, que parece que não joga esse ano, né? Tava com uma lesão bem séria na época de draft. Mas ainda assim, é um tipo de jogador que você fala, beleza, eu aceito você ficar um ano fora. Travis Jones, defensive tackle de Yukon na terceira. Umas 6 escolhas de quarta rodada. Daniel Falele, tackle de Minnesota, que é gigantesco. E ele não é americano, ele é australiano.
Jane Armour Davis, cornerback de Alabama, Charlie Kohler, tight end de Iowa State, Jordan Stout, punter de Penn State, aí para substituir o Cock, o Isaiah Likely, tight end de Coastal Carolina, Damarion Williams, corner de Houston, e Tyler Batty, running back de Missouri. Foram esses os jogadores que eles adicionaram. Deixa eu ver se teve um... E sempre tem um undrafted também, né? Esse ano não tem um que eu lembro, não. Mantém a base da comissão técnica, o John Harbaugh ainda é o técnico, o Greg Roman é o coordenador ofensivo, eles mudaram de coordenador defensivo, sai Don Martindale, que ia aposentar, foi parar no Giants, vem Mike McDonald, que já tinha trabalhado com o Ravens antes, era o coordenador de Michigan, volta para assumir a coordenador defensivo em Baltimore. Harbaugh, né? Isso, o que estão certíssimos em fazer, e segue sendo o time do Lamar. Diego, qual é a tua expectativa pro Ravens nesse ano? Cara, o Ravens é um time, eu acho que ano passado deixou uma impressão que o pessoal tem que tirar completamente, porque, cara, sei lá, eles foram treinar sabe, tipo o filme do Stephen King, Cemitério Indígena, e aí um monte de coisa aconteceu errado e os caras começaram a machucar. Todo mundo que machucou voltou agora, né? Então, assim, é uma equipe que me preocupa bastante, principalmente porque a gente falou de como o Browns joga bem jogo corrido e, pô, o Ravens não precisa nem falar, né? Voltando agora vai voltar o Edwards, vai voltar o Dobbins também, que é um baita running back, o próprio Lamar com as pernas também, que é um cara que sempre tem que ter ali um spy pra monitorar ele, e eles ainda têm armas ofensivas. Eu acho que realmente, né, a questão de wide receiver preocupa pro Ravens, né? O Rashad Bateman vai ter que dar um step up bem grande, né, pro segundo ano dele já se tornar o wide receiver 1 da franquia, mas normalmente a gente vê que o Lamar é um cara que acionou bastante os tight ends, né, e eles têm ainda o Mark Andrews, que é um cara muito bom. Então eu acho que, sinceramente, para um time que o bread and butter deles é o jogo terrestre, eles terem recuperado todas as peças que eles recuperaram, eu acho que tá muito bem, e que aí já posso falar o que me aterroriza no Ravens. Tá bom. Cara, essa secundária deles, Senhor amado, Jesus nos proteja, porque assim, com os nossos quarterbacks jogando contra essa secundária, é difícil. Eu fico bastante preocupado, Danilo. É uma coisa assim, é um time que eles geram turnovers até quando já rola a recepção, né? Um time que todo ano um recebedor novato do Steelers recebe boas-vindas de algum quarterback do Baltimore Ravens que simplesmente dá um soco na bola quando o cara tá carregando e fumble. Então, assim, tem que ficar de olho. É uma coisa que o Marcus Peters gosta pra caramba de fazer, o Humphrey também, e a dupla de safety deles, né, Danilo? É o Kyle Hamilton, que é um moleque que tem um QI gigantesco. Foi assim, a gente ficou inconformado de como ele caiu no colo do Ravens da maneira que caiu, porque ele é um jogador fantástico, era para ser escolha de top 10, e o próprio Tyler Linderbaum também, outra escolha muito boa. O Ravens, time mais largo do planeta, mas a secundária em si me preocupa bastante, porque a nossa qualidade de quarterback, com o Big Ben era assim, pô, ele vai achar ali, tá bom, ele pode não fazer passes longos e tudo mais, mas ele vai achar um cara ali num espaço da defesa que vai estar tranquilo. Agora, contra o Bisque e com o Pickett, eu já fico preocupado que a gente gere alguns turnovers contra eles, sabe? Então, aí de novo, o jogo corrido vai ter que entrar, e eu não sei se entra tão bem contra esse time do Ravens. Exatamente. O que me preocupa contra o Ravens, me preocupa há anos. Que se você quiser ganhar deles, você tem problemas, porque é um time que sempre mantém os jogos parelhos. Tá? Recentemente eles deram vale pros dois lados, né? Isso vale pros dois lados. Jogos né? entre Steelers e Ravens, no caso, sempre são parelhos. Não tem fase ruim dos dois quando sempre eles se enfrentam. Não tem. O melhor Steelers sempre tem problema contra o pior Ravens, o melhor Ravens sempre tem problemas contra o pior Steelers. E aí, se você quer ganhar deles, você tem que ou garantir que você vai ter a última posse da bola, ou, se eles forem ter, a vantagem não pode ser de 3 pontos ou menos, o que é sempre difícil. Porque se a vantagem é só de 3 pontos, você vai ter um field goal de 50 e tantas jardas e o Justin Tucker bota lá dentro. Não, é automático, assim, eu lembro até aquele jogo em 2019 que a gente tava contendo o Lamar muito bem, aí os caras trocaram a posse, field goal de 50 jardas, eu até fechei a transmissão, falei, tá, o robô ali acertou já. Não tem como, o kicker, se
principal, o melhor kicker da história tá no time deles. Então, realmente é o que o Danilo falou. Tem que garantir essa última posse e ter aberto uma vantagem muito boa, porque é uma coisa que preocupa, né? Porque o Steelers é um time que, pelo menos nos últimos anos, sempre começa devagar, ou no ataque ou na defesa, sabe? Ou a defesa toma muito ponto, ou o ataque faz, 2, 3 drives consecutivos, 2, 3 campanhas que ele não consegue pontuar nada. Então, assim, contra o Ravens, tem que começar já no 220, um dos dois lados, pelo menos, sabe? Para evitar de ter um sangramento maior, porque se tiver sangramento maior, na hora de, mesmo que reduza depois, é que nem você falou, né, Danilo? Começa a entrar naquele jogo tenso, complicado, onde o field goal do Tucker pode resolver o jogo pro Ravens. Por sinal, a gente falou de Browns, é o único time na divisão que não tem um kicker estabelecido, não só estabelecido, como entre os melhores da NFL, que é o Chris Boswell, o Justin Tucker e o Andy McPherson. É o McPherson, o kicker do Bengals. Isso, Ivan McPherson. Ivan, eu sabia que era McPherson. 3 kickers entre os melhores. São 3 kickers entre os melhores de toda a NFL. Então, você não pode. Então, contra o Ravens, você não pode deixar o placar próximo, porque senão você toma. E aí, velho, não tem jeito. Eles vão realmente passar por cima de você. A favor dos Steelers, a gente ainda pode olhar para a linha ofensiva do Ravens, né? Porque a gente tem um time que tradicionalmente faz muita pressão e o Ravens, eles têm colocado veteranos ali, mas ainda nunca tem aquela unidade, né, do Ravens. Pela rivalidade, pelo orgulho, por ser o que é a divisão, acaba tendo sempre confrontos. Mas o Steelers arranca coisas. A gente tem que lembrar que o recorde pro TJ Watt ficou a uma decisão de juiz de ser batido e foi contra o Ravens. Exato. E outra coisa, né, vamos lembrar que, assim, eu acho que talvez contra o Lamar, nada contra o Lamar, mas talvez a gente tivesse batido isso. Porque o Lamar, ao contrário agora eu esqueci o nome do cara que tava jogando de reserva dele. O Huntley. O Huntley é um cara que tava soltando mais a bola. O Lamar é aquela coisa, por ele ter aquela habilidade que ele tem nas pernas, ele é um cara que costuma segurar um pouco mais a bola e nada contra isso, é o jeito de jogar dele. Ele tem que aproveitar as qualidades que ele tem. Mas isso também abre possibilidade, né, se você conseguir ali uma penetração rápida, né, na linha ofensiva do Ravens, de você sacar ele. Então, assim, tem essa parte também que eu acho que a gente consegue criar bastante vantagem, né, a gente tem uma pressão central muito boa, né, como o Ken Hayward, como o Wormley, também jogou muito bem contra o Ravens ano passado, e o TJ Watt principalmente. Então, não sei quem que é o left tackle atualmente do Ravens, mas eu não acho, se não me engano, é um jogador experiente, né? Eu acho que o McCarry vai ficar pra right e o Morgan Moses vem pra left? Boa pergunta, cara. Eu vi que o Morgan Moses é experiente como right tackle, então eles vão rodar aí pra ver quem é que... então. Mas eu acho ainda que a gente tem vantagem nesse confronto. Não tá tão fácil como era com o Villanueva, né? Que a gente já sabia que tinha mandado uma bomba pra... caceta, o Ronnie Stanley. Ronnie Stanley é o left tackle. A decisão deles é no right tackle entre o Morgan Moses ou o Daniel Falele. Pelo amor de Deus. É porque eu tô vendo a lista a lista de elenco na Wikipedia. E o Ronnie Stanley tá na PUP, nesse Player Unable to Perform. Aí por isso ele não consta na lista de offensive linemen. Sim. Ele consta na Injury Reserve. É por isso que eu perdi o nome do Ronnie Stanley. Mas aí eu abri o depth chart no ourlads.com, que é a grande fonte de depth charts aí pela liga, e eles listam, claro, o Ronnie Stanley como left tackle. Ronnie Stanley, Ben Powers, Tyler Linderbaum, Kevin Zeitler e Morgan Moses, com o Linderbaum disputando a vaga com o mais experiente Patrick McCarry e o Colin Castilho. Então tem gente ali pra jogar. Essa é a grande história, mas é uma unidade que vem mudando os nomes há muito tempo. A gente viu isso nos Steelers, desde que acabou aquela linha fechadinha de Villanueva, Raymond Foster, Marcus Pouncey, De Castro e Marcus Gilbert. Era Marcus Munchak, exatamente. Era Mike Munchak, exatamente. A gente vê o tanto que rodar a sua linha ofensiva pode te gerar de problemas. É a mesma coisa que está acontecendo com o Ravens. Eles estão tendo que trocar as peças, ainda não acharam aquela união de os jogadores que se combinam bem e que vão passar anos ali na tua linha ofensiva. Exato. É um processo de inovação que eles estão tendo e que para eles é muito importante, né? Um time bastante terrestre, então principalmente o miolo da OL deles já tá bem certinha. O Bozeman era um cara muito importante nisso aí, né? Eu lembro que até quando, acho que foi o McAfee que tava falando uma vez, eu lembro que eu vi uma entrevista do Ken Hayward, que ele falou que um cara que ele achava você perguntaram de OL, que nem gostava
falava bastante, falou, cara, o Bozo é um cara muito bom porque ele joga basicamente qualquer posição, e qualquer posição que ele joga bem, sabe? Então é aquele jogador assim, machucou fulano, o Bozo vai lá, tipo, traz o reserva dele, ele vai lá e completa. Então, assim, foi uma perca, acho que até considerável pro Ravens, pelo menos na minha concepção, sabe? Por ser um jogador tão completinho, assim. É isso. Você tem algum ponto que, além da linha ofensiva, que você acha vantagem pros Steelers? Acho que a nossa secundária contra o corpo de recebedores deles, né? A gente tem que ressaltar. Tipo, acho que o único jogador perigoso mesmo de receber a bola ali no time deles é o Mark Andrews. Então, assim, se a gente fizer uma marcação boa em cima dele, ok, a gente tá bem seguro. Por isso que eu acho que eles vão tentar abater a gente por terra bastante. É isso. Para vocês terem uma noção, Rashad Bateman, camisa 7, é o número 1, claro. Aí você tem Devin Duvernay, outro wide receiver, basicamente para. Você tem James Prochet, mas ele é também retornador, então, né? Começa a imaginar o nível do cara por aí. A gente tirou um dos caras do draft deles, né? Que era pra ser o Calvin Austin. Verdade. Rolou esse papo de que o Ravens estava fortíssimo em Calvin Austin, o Steelers levou antes. Nenhum dos outros nomes chama atenção, cara. Slade Bolden, Bailey Gather, Jalen Moore, Benjamin Vito, Tylan Wallace. Não, eles estão em questão de corpo de recebedor, tá bem. A arma deles é acho que o Ricard, que de vez em quando nos pacotes entra, né? Que é um cara bom na minha concepção, e o Mark Andrews, que é a principal arma. Então, assim, de fato, corpo de recebedores dele. Então, assim, cara, se a nossa secundária não jogar bem contra deles, pelo amor de Deus, gente. O Rashad Bateman, pelo menos esse primeiro ano, eu não lembro de ter visto nada fantástico por parte dele. Pra falar assim, nossa, olha que wide receiver, tipo, não Justin Jefferson da vida, que fez um ano fantástico. 12 jogos, 4 como titular, 46 recepções, 515 jardas, 1 touchdown. Não, bem importante. Não é um Justin Jefferson da vida que está indo do primeiro pro segundo e você fala, meu Deus do céu, olha o cara que a gente está enfrentando. Então, é obrigação da nossa secundária jogar bem contra o corpo de recebedores deles. Isso, e fechando a divisão, o atual campeão da AFC Norte, esperamos que não se repita, Cincinnati Bengals, é o time, claro, do Joe Burrow, é o time do Ja'Marr Chase, é o time do Joe Mixon ainda. O time ficou bem marcado porque no ano passado a gente esperava que o técnico fosse entrar na corda bamba e ser demitido, nosso glorioso Zach Taylor. A gente esperava que não fosse um time que fosse encaixar e de repente eles não só encaixaram, como levaram a campanha até o Super Bowl. Os Bengals não fazia há um bom tempo. Se pegar a campanha deles no ano passado foi bem distribuída, assim. Eles tiveram 7 derrotas, semana 2, semana 5, 8 e 9, 13 e 14, 18, então sempre tinha uma sequenciazinha de vitórias aí no meio. O Bengals varreu os Steelers no ano passado, e varreu com requinte de crueldade, foi 24-10 em Pittsburgh e 41-10 em Cincinnati. É realmente o time, e é um time que ele jogou o Super Bowl, perdeu o Super Bowl, a gente precisa lembrar, e ele não tirou o pé do acelerador. Não é um time que perdeu o Super Bowl e os jogadores começaram a sair e tal, porque é uma geração ainda jovem, né? Essa montagem do Bengals. O que é que eles tiveram de movimentação em free agency? Trouxeram de volta o Eli Apple, trouxeram de volta o Jesse Bates, tá em franchise tag, esse é um nome que tá em preocupação lá. Eles eles não renovaram, então precisa ver como é que vai ficar a situação do Jesse Bates. Trouxeram de volta o Trey Flowers, cornerback. E é isso, perderam o Larry Ogunjobi, que veio exatamente para Pittsburgh. Riley Reef foi para Chicago, tackle. E o Uzoma, tight end 1, tinha uma boa participação, foi pro New York Jets. Eles investiram em linha ofensiva o Alex Capa, guard do Buccaneers, que eu acho reserva. O Buccaneers é o cara que participou um bocado, então você traz aqui. Ted Carras, que eu também não acho nada demais, é o nível aceitável para um titular na NFL. Center veio do New England Patriots. O Hayden Hurst, tight end, foi draftado por Baltimore e teve toda a história de que ele já foi draftado velho demais, foi para Atlanta e agora volta para a divisão, vem para Cincinnati. Lyle Collins, tackle, vindo no Cowboys, esse sim, um bom reforço. De draft, Daxton Hill, safety de Michigan, Cam Taylor-Britt, cornerback de Nebraska, Zachary Carter, defensive tackle de Florida, Cordell Volson, tackle North Dakota State, Tyson Anderson, safety de Toledo e Jeffrey Gunter, defensive end de Coastal Carolina. Cincinnati Bengals, Diego, qual é a tua expectativa? Esse time eu realmente
realmente tenho preocupações, assim. Eu acho que esse é um time que, pelos jogadores, como você falou, né, eles foram pro Super Bowl com uma equipe que, assim, não tinha nenhum contrato pendente que ia terminar, nem nada do gênero. Então, eu sinto que eles reforçaram, né, a linha ofensiva deles, e com o que eles já tinham, eles já conseguiram bater na gente. Então, é preocupante. E é uma equipe que, sinceramente, eu acho que ela é bem completinha, né, Danilo? Você tem uma DL boa, você tem uma secundária boa também, embora o Eli não seja lá aquela Brastemp, mas o Jesse Bates é um safety muito bom. E o ataque deles também é um ataque que preocupa bastante, né? Eles têm um corpo de recebedor muito, muito forte. E o Hurst ainda, eu acho que é um tight end muito bom. E eles têm um quarterback, querendo ou não, ali. Você falou do Andrew Luck, mas acho que depois do Andrew Luck, esse vai ser o Casey, né? Que é o nosso queridíssimo Joe Burrow, que é um cara com um mental que é invejável, sabe? Então, é um time que eu fico bastante preocupado, porque é um time que tem peças dos dois lados muito boas para conter a gente, mostrou isso no ano passado, inclusive, e no ataque também é um time que, se for para ganhar no chão da gente, tem um running back excelente, que é o Joe Mixon, e se for para ganhar a gente no ar, também tem aí muitas armas para assim, já são recebedores, talvez com um quarterback mediano, ele conseguiria fazer o time rodar. E aí você bota um quarterback muito bom com esses recebedores, conexão que o Burrow tem com o Ja'Marr Chase, então você já começa a ficar um pouco preocupado. O primeiro ano do Ja'Marr Chase na NFL já foi insano, então assim, a tendência é só que ele continue crescendo, então o segundo ano dele pode ser melhor ainda, e claro, preocupa, né? Não tem como não preocupar quando você está enfrentando esse corpo de recebedores de Cincinnati. É um time que eu falo pra você, acho que pra gente tirar uma vitória deles a gente vai suar. Exatamente, time acima, time que tá na disputa da AFC e que já é uma conferência bem sinistra esse ano. Exato. A AFC tá muito forte, os times que eram fortes deram uma reforçada, o Chiefs pode dar uma bambeada, mas o Pat Mahomes, então é bem preocupante dos caras. Até te pergunto, aonde é que os Steelers, tem algum setor que os Steelers conseguem tomar vantagem em cima do Bengals? Nossa, acho que talvez talvez um matchup do Pickens contra o Apple, porque assim, o Claypool a gente viu jogando contra a secundária do Bengals e não deu conta. Talvez o Pickens, por ter essa questão de, naquela posição que o Claypool jogava, ele tem uma velocidade de linha reta maior, ele talvez consiga correr ali bem contra o outro corner, com certeza, né? O corner, um deles vai ficar no Deontay Johnson, e aí a gente pode abrir espaço, talvez usar um pouco mais os tight ends, né? O caso do Pat Freiermuth, até do Zach Gentry, né? Pra gente conseguir minar um pouco, né, dos jogadores que eles têm ali na secundária, mas é complicado, viu? E a gente não correu bem contra eles, né? Então preocupa também, a DL deles é boa. E aquele rapaz que eles trouxeram do Saints, nossa, me fugiu o nome agora, muito bom jogador. Trey Hendrickson, muito bom jogador, tá ainda no Bengals. Essa equipe aí que me preocupa mais. O Ravens tem aquela questão toda de ser confrontos parelhos, o Browns tem um grande ponto de interrogação na questão do quarterback. Eu ainda acho que é um time que a gente, por algum mistério, consegue tirar vitórias deles até em situações bizarríssimas. Então, assim, já o Bengals é um time que realmente me assusta, né? Porque eles estão naquela lua de mel do cap, então eles conseguem reforçar ali as posições que estão em falta. Eles não precisam ainda entregar, né, o contrato gigante na mão do Joe Burrow. Quando eles entregarem esse contrato, aí eu acho que a situação muda um pouco, porque eles vão ter que cortar algumas peças no time que são peças importantes, né? E aí eles vão ter que depender do que eles vão draftar para continuar mantendo o time competitivo. Mas até lá, a gente tem uma equipe que tem que tomar bastante cuidado, que na minha concepção é a favorita para vencer a AFC Norte. Contigo, é a favorita da divisão mesmo, Cincinnati, por isso. Eles já mostraram o nível ano passado, eles ainda deram uma evoluída de elenco. NFL, eu sempre lido muito com você precisa me provar que você está propondo para eu te garantir como alguma coisa. Cincinnati estava nesse caso ano passado, eu queria que eles me provassem que eles realmente evoluíram, que não ia ser só o Joe Burrow. Eles provaram muito bem. Então, esse ano, até que eles se saiam mal, eu continuo
continuo mantendo eles na coluna dos bons times dessa divisão, dessa conferência. O máximo que eu consigo ver aqui é os Steelers explorando uns matchups contra linebackers. Embora Jermaine Pratt e Logan Wilson sejam uma boa dupla de linebackers para o que é a AFC Norte, não costuma ser se você colocar eles contra o jogo aéreo. Então é o máximo que eu consigo ver aqui. Talvez ali, aí entre um movimento maior também do Zach Gentry, né? Ele também trabalhar nisso, e você ter assim, você poder ter, com os quarterbacks mais móveis, né, seja o Trubisky ou seja o Pickett, você poder deslocar os tight ends, né, eles não vai ficar reforçando tanto essa linha de bloqueio, sair do pocket, né, movimentar um pouco e ali achar esses tight ends em posição de receber a bola. Talvez seja um ponto onde o Steelers possa atacar, mas tirando isso, a situação não é muito agradável, né? É um time que tá aí muito bem e até se o Deshaun Watson voltar a jogar, para mim o melhor quarterback da divisão é o Joe Burrow. É isso. Se a gente começar a falar aqui setores que preocupam contra os Steelers, meu Deus do céu, a gente vai ficar chato até pra gente falar, porque é como a gente disse, tá completinho. De running back eles conseguem te atacar, de wide receiver eles conseguem te atacar, e aí a conexão com o quarterback é muito boa. Tight end dá pra te atacar, embora Hayden Hurst seja um passo abaixo do CJ Uzomah, pela falta de entrosamento, inclusive. A linha ofensiva deles tende a melhorar. A gente espera que o Steelers consiga explorar essa falta de entrosamento dos caras, mas tende a melhorar mesmo. O Leo Collins é claramente melhor do que o Riley Reiff, por exemplo. O Riley Reiff é um grande jogador. Você lembra quando se jogava Master League para Evolution Soccer? Sim. Você tinha aquele monte de jogador nome desconhecido, você ia ter que trazer um para garantir o time, para aí depois você ter as vitórias e aí conseguir mesmo montar o super time de estrelas. O Riley Reiff é isso, tá? O cara que numa linha terrível você consegue manter. Quando tua linha começa a melhorar, não dá mais. Ele já tá na linha de corte, A linha defensiva deles, Sam Hubbard, DJ Hill, Trey Hendrickson, DJ Reader, é muito boa. A secundária tem nomes excelentes para a liga, o Awuzie, o Von Bell jogou bem para eles no ano passado, o Mike Hilton continua com aquele belo desempenho que ele teve, o próprio Jesse Bates. Então, o kicker é entre os melhores da liga, o Ivan McPherson, então o Bengals te ataca de vários lados. É uma situação bem difícil, tá? A gente vai lutar para tentar roubar um joguinho aí. E falando nisso, as nossas partidas dentro da divisão. Semana 1, dia 11 de setembro, em Cincinnati, tá? Na semana 3 é um Thursday Night Football em Cleveland contra o Browns, e aí a gente volta a jogar na divisão na semana 11, recebendo o Cincinnati num Sunday Night Football. Semana 14 e 11 de dezembro recebe o Baltimore Ravens. Dia 1º de janeiro, semana 17, vai a Baltimore e fecha a temporada dia 7 ou dia 8 contra o Cleveland em casa. 6 jogos dentro da nossa divisão. Ficou bem distribuído até, o Steelers começa e termina jogando dentro da AFC Norte. Eu ainda acho esquisito jogar contra Baltimore só na 14 e na 17. Esse jogar com eu esperaria eu acho que tinha que ser você começa um no começo e um no final. Eu também acho, tinha que ser mais distribuidinho assim, cara, fica muito estranho. Ano passado teve a mesma coisa, né? A gente jogou, acho que foi contra o Bengals no intervalo bem curtinho, né? Foi Baltimore, verdade. Né? Então a gente tem 2 prime times dentro da divisão, né? Inicialmente, Thursday Night da semana 3 e o Sunday Night da semana 11, só se Steelers e Browns estiverem definindo uma das vagas que a gente vai enfrentar no último Sunday Night Football. Eu espero que isso vá acontecer. Deixa eu ver se tem mais algum prime time dentro dessa divisão. Na semana 8 tem Monday Night Football, Browns e Bengals em Cleveland. É isso. O Ravens deve ter mais um também contra o Bengals. Semana 5, Sunday Night Football contra o Bengals. E obviamente o Bengals tem esse contra os Steelers, esse contra o Ravens. É isso, Diego. AFC Norte, a gente tem como favorito Cincinnati. Steelers briga ali tem chance, até alguma chance de ir pro título, mas a expectativa é brigar pela segunda posição, né? Exatamente. Segunda posição, ou até uma terceira, né, Danilo, dependendo aí de como for o... mas aí a gente não briga pela terceira posição, a gente briga pela segunda. Se der a terceira, deu. Então. Tá, ok. Justo. Brigar pela segunda posição, mas eu acho que os outros times conseguem enxergar claramente alguma parte ali que tá faltando, sabe? E com o caso do Ravens, por exemplo, questão do corpo de recebedores. Mas no caso do Bengals, fica muito difícil de você, apontar uma falha, assim, sabe? A falha teria que vir de jogadores que jogaram bem ano passado e esse ano caiam muito de produção. Aí, beleza, é uma coisa, mas a gente tem que pegar uma amostragem do que a gente viu. O que a gente viu do Bengals ano passado
passado, eles melhoraram, então assim, a tendência é que seja pior ainda. Então vamos ver aí. É o primeiro jogo que a gente vai ter, né? Já vamos começar jogando contra o Bengals. Acho que já vai ser um choquezinho de realidade, talvez. Talvez a torcida já comece a ficar meio negativa já na primeira semana, mas eu acho que se a gente perder pro Bengals, a minha expectativa é que perca mesmo, tipo, vou torcer pra ganhar, óbvio, mas acho que o favoritismo é deles. Mas é o que você falou, né? O time que a gente vai suar ali pra tirar um joguinho dos caras. É isso. Com suas considerações finais pra gente fechar esse programa? Cara, a FC Norte tá difícil, não vou mentir, porque nós estamos nos reconstruindo enquanto a gente vê que as outras equipes estão se reconstruindo em outros setores, né, que a reconstrução no ponto de quarterback é sempre mais complicado e, sei lá, tem um grande ponto de interrogação aí que é o Cleveland Browns, que pode ser um time que pode ser muito perigoso ou não, dependendo aí de como for, né, a questão do Deshaun Watson, mas eu ainda acho que a gente vai sair com a campanha positiva. Agora vou torcer para esse segundo lugar rolar, acho que a gente vai precisar jogar a vida contra o Ravens, mas a primeira posição nessa divisão, assim, teria que ser um milagre de Natal aí, o Danilo, porque bem complicado, com o Trubisky, com o Pickett, que seja, teria que mostrar um jogo muito interessante, a defesa talvez jogar ali na forma de 2011 com um quarterback play um pouco mais elevado, um jogo terrestre melhor, aí talvez eu aceitaria, mas ainda assim, esse é um ano que o torcedor dos Steelers tem que aceitar que pode sim rolar uma campanha negativa, e se acontecer, cara, é muito normal, porque a gente está reconstruindo linha ofensiva, quarterback, que é a posição principal, então assim, leva tempo, né, até as coisas se encaixarem, então se acontecer, aconteceu. Perfeitamente. A expectativa de uma temporada divertida de se assistir, pelo menos, é isso que a gente sempre espera dos Steelers, e vamos a ela que ela tá daqui a pouco chegando. Então, lembrete, nesse sábado, que dia é sábado? Dia 20. Sábado, dia 20 de agosto. Jogo da pré-temporada, Steelers em Jaguars, 8 horas da noite, horário de Brasília. Na sequência, o que deve ser ali umas 11 da noite, a gente entra ao vivo novamente, twitch.tv/blacklbr, para dar os destaques da partida. Este programa você viu ao vivo também na twitch/blacklbr, você acompanha em podcast, ou em fambonanet.com.br, ou na sua rede preferida, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Acessa lá Twitter, Instagram e Telegram @blacklbr, acompanha as notícias do Steelers. Ricardo não esteve com a gente aqui hoje, mas ele compareceu ali na cobertura do Training Camp, embora a gente tenha relatado, a gente tenha notado que tem coisa demais sendo noticiada em Training Camp. Vou até trazer uma aqui pra gente fechar, que é muito boa, cara. A imprensa estava cobrindo o treino do New England Patriots, e aí um repórter mencionou que o Matthew Judon estava saindo do treino, indo pro vestiário. Essa foi a resposta do Matthew Judon. Então, irmão, eu fui só fazer um xixi. Teve um jogador que ele tá com um negócio no tornozelo, se bobear tá machucado. Eu não lembro se foi o Melvin Gordon. O Melvin Gordon, running back. Era meu celular. Eu botei o celular na meia, cara, enquanto eu tava treinando. Então, tem coisa demais acontecendo, mas o principal da colônia de férias do Tio Tomlin, a gente traz por lá. Tem análise, se você quiser, lá no Telegram. Continue acompanhando este programa e não esqueça, inclusive, de seguir o Instagram do Coach Tomlin, porque tá muito bom. Perfeitamente. Tá produzindo conteúdo agora, tá muito bom. E não esqueçam, se você quiser adquirir a nossa Jersey Bumblebee, tá aí o link bit.ly/Jersey Bumblebee. Na sequência, vai no post desse episódio, onde quer que você esteja ouvindo, tem um link lá pra você. Voltamos então neste sábado, trazendo os destaques da semana 2 de pré-temporada. Voltamos na semana que vem, entre terça ou quarta, pra gente falar de mais notícias do Steelers e trazer as nossas previsões de elenco, que são sempre divertidíssimas. Então é isso. Grande abraço, meus amigos. Nos vemos na próxima. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery.
so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.